Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha só, dia 32 de live do livro Desperte o Seu Legado, 70 dias para construir um futuro que resista ao tempo e transforma vidas. Nós estamos quase na metade da nossa jornada, dia 32. E o tema de hoje é: ser grande é saber ser pequeno. E hoje o ensinamento para nós é sobre o servir, é sobre se fazer pequeno para que Jesus seja grande em nós, para que o Espírito Santo seja grande em nós. Se esvaziar de si mesmo, das nossas verdades, das nossas vontades, daquilo que nós acreditamos que é uma verdade absoluta, e deixar que Deus venha sobre nós com o Teu Espírito Santo, nos abençoar, nos encher, nos dar sabedoria, inspiração, inteligência, para de fato carregar a mensagem que Ele deseja que a gente carregue. E a passagem base hoje está em Mateus 20, 26, que diz assim: quem quiser ser o maior entre vocês deverá ser servo. Olha só que lindo isso. Eu percebo que nós temos muitas habilidades e talentos. Eu tenho algumas habilidades, você tem outras, as pessoas que nos cercam têm outras habilidades, outros talentos. Porém, o dom de servir, a vontade de servir, a vontade de ser pequeno deve ser de todos nós. O servir deve estar intrínseco dentro de nós. Nós precisamos querer servir, gostar de servir. Porque quando eu sirvo, eu me aproximo cada vez mais do coração de Jesus. Jesus é o maior exemplo de servidão que veio e que a gente pode seguir hoje. Ele se doou no alto daquela cruz, ele se doou para todas aquelas pessoas, ele curou tanta gente. Então ele é um grande exemplo de serviço. E nós precisamos nos espelhar. Se nós queremos o nosso coração manso, humilde, nós queremos nos aproximar um pouquinho de Jesus, nós precisamos olhar para a servidão de Jesus, tudo que Ele fez, e tornar a nossa vida a serviço do outro. Quando nós olhamos para o nosso dia a dia, como tem sido o seu pilar do servir? Como você tem contribuído, ajudado com o próximo? Você tem olhado para isso? Porque quando eu começo a olhar para o outro, quando eu começo a me importar com o outro, eu deixo o meu egocentrismo, eu deixo a minha zona de conforto, porque sempre quando eu vou olhar para o outro, eu vou cuidar do outro, eu vou fazer algo para o outro, eu também preciso me privar de algo, porque o tempo que nós temos, às vezes nós vamos dedicar para ajudar o outro. E ajudar o outro está relacionado às habilidades e os talentos que você tem. Alguns vão ajudar liderando movimentos, outros vão ajudar servindo esse movimento. Alguns vão ajudar com recursos financeiros, outros vão ajudar com trabalhos. Qualquer que seja a sua forma de servir, o mais importante é estar servindo. Hoje, se você fosse olhar para esse pilar, uma nota de 0 a 10, qual seria a sua nota? Uma nota de 0 a 10. Como você está estendendo a mão para outra pessoa? Como você tem ajudado o outro? Como você tem contribuído para o próximo que está perto mesmo de você? Jesus aqui, ele fala sobre aquele que serve. O maior é aquele que serve. Está escrito lá em Mateus. Então, quem quiser ser o maior entre vocês deverá ser servo. Então, servir nos torna maiores, nos torna pessoas melhores. Até porque em Tiago 1,27 também nos diz o seguinte: a religião pura e imaculada diante de Deus Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e em suas dificuldades. Então cabe a mim, cabe a você servir
servir o próximo, ajudar o próximo, contribuir com o próximo, com aquilo que nós temos, com o talento que nós temos. E quando eu estou servindo, eu estou me esvaziando de mim cada vez mais, eu estou deixando que o Espírito Santo me preencha com essas habilidades, que eu deixe através da minha face, através da minha vida, através do que eu faço, através de quem eu sou, eu deixo refletir o amor de Deus através do serviço, Então, quando nós nos tornamos pequenos, Jesus se torna grande em nós. Quando a gente se esvazia de nós, o Espírito Santo nos preenche. Então nós precisamos entender que servir é propósito. Servir é estar na direção do propósito que Deus sonhou, que Deus deseja para cada um de nós. Então nós devemos buscar aumentar a nossa nota e contribuir com o outro, da forma como que você consegue contribuir. Às vezes você fala: Rafa, eu não consigo contribuir muito tempo. Tá, mas qual é o tempo que você consegue contribuir? Rafa, eu não consigo ajudar muito porque eu não tenho muitos recursos. Tá, mas você pode ajudar de qual forma? Que não seja recursos. Como você pode servir alguém? Como você pode estender a mão para essa pessoa? Às vezes é só você só ouvir essa pessoa. Você só sentar e deixar que essa pessoa fale e absorver, você já vai estar servindo o próximo. Você já vai estar ajudando o outro a tornar o dia dele melhor. Então, a frase aqui no final dessa oração é: a grandeza verdadeira está em se fazer pequeno para engrandecer a Deus. A grandeza verdadeira está em se fazer pequeno para engrandecer a Deus. Então, que no dia de hoje e durante toda essa semana, esse período, você escolha servir, seja com tempo, seja com recursos, seja com palavras de encorajamento, ou encontre uma maneira de abençoar alguém, encontre uma maneira de falar assim: ó, eu tô aqui para poder contribuir, te ajudar da forma como você precisa. Porque às vezes nós procuramos ajudar o outro como nós queremos ajudar. Mas aí é porque eu não quero sair da minha zona de conforto. Então eu quero ajudar o outro, mas eu também não quero eu não quero perder o meu tempo. Eu não quero deixar de fazer as minhas atividades, aquilo que eu gosto. Mas às vezes nós somos chamados a ajudar o outro sem ser agradável a nós. E esse é o maior servir, porque é o servir da obediência. Independente da minha situação, independente se é favorável para mim ou não, eu vou servir, eu vou contribuir, eu vou ajudar. E essa é a melhor forma, porque essa é a perspectiva que nós devemos ter na nossa mente, porque quando eu me torno pequeno, quando eu me privo das minhas vontades próprias para servir o outro, ali está a grandeza, porque nesse momento eu estou refletindo a presença de Deus, eu estou me tornando pequeno, eu estou deixando as minhas vontades de lado para poder cumprir o meu servir, a vontade de Deus. Então que no dia de hoje você possa olhar para a oportunidade que tem de servir o outro, de ajudar o outro, de contribuir o outro. Ser grande é saber ser pequeno. Às vezes você quer poder, a gente valoriza poder, a gente valoriza status, a gente valoriza autopromoção. Mas o servir, sem que ninguém saiba o que nós estamos fazendo, essa é a beleza que nós devemos ter no nosso coração. Essa é a certeza de que nós estamos fazendo aquilo que de fato Jesus nos pede para fazer, que é ajudar os órfãos, as viúvas em suas dificuldades, ajudar pessoas. E essa ajuda ela pode vir de várias formas. Se você tem recurso, ajude com recurso. Se você tem talento de liderar, ajude a liderar. Se você tem talento de fazer algo com as mãos, do servir, do trabalho, faça através dessa forma. Se você tem um talento de ouvir, ouça mais.
Se você tem um talento de falar mais, de se comunicar com facilidade, de levar a palavras com facilidade, leva a palavra. Sirva do seu jeito, sirva com seus talentos, seus dons, mas não deixe de servir. Então, que no dia de hoje você dedique um momento, alguns minutos ou uma hora do seu dia para ajudar outras pessoas, para estender a mão para outras pessoas. E sabe, quando a gente estende a mão para outra pessoa, o nosso coração se enche de uma gratidão, de uma alegria. Quando você doa de fato, de coração, e não para autopromoção, e não para poder se aparecer, de fato o seu coração se enche de uma alegria que preenche o vazio que muitas vezes está dentro do nosso coração. Então, se você deseja ser o maior, é preciso saber ser pequeno, assim como Jesus nos ensinou a ser pequenos, servir diante da dificuldade do outro, estender a mão diante da dificuldade do outro. É necessário olhar para os lados e tentar ter a sensibilidade de falar assim: eu posso contribuir de alguma forma com essa pessoa, com essa pessoa, com essa pessoa, com essa pessoa. Então contribua com o próximo. Não fique olhando somente para você, ou para a sua vontade, ou para o seu egocentrismo. Mas o que Deus está querendo nos direcionar hoje é: olhe para o próximo. Olhe para o próximo. Contribua com o próximo. Com seus dons, com seus talentos. Da forma como você consegue ajudar. Mas olhe para o lado e deixe que Deus te instrua como você pode ajudar e contribuir com o outro. Finalizamos essa reflexão com a nossa oração. Pedir para Deus abençoar o nosso dia e que o nosso coração esteja aberto para servir cada vez mais a Deus e as pessoas que mais precisam. Querido Deus, meu Senhor, eu quero te entregar nessa manhã, Pai, o meu coração, entregar nessa manhã o meu serviço, Senhor. Entregar a minha vida, Senhor, para contribuir para o Teu reino, para ajudar o próximo, ajudar as pessoas, Senhor. Que o Senhor me dê ânimo, me dê, Senhor, alegria, Pai. Me dê um coração manso, um coração humilde, um coração novo, Senhor. Renova, Senhor, a nossa fé, renova a minha fé todos os dias, Senhor, em Ti. E que eu possa cada vez mais, Senhor, mergulhar diante da Tua presença e que eu possa me esvaziar de mim, Senhor, das minhas verdades, das minhas certezas, e que eu me encha, Senhor, cada vez mais de Ti. Que eu me encha, Senhor, cada vez mais do Teu Espírito Santo, para que apareça a Sua presença, Senhor, a Tua palavra, Senhor, e não a minha, Senhor. A Sua vontade, Senhor, que seja maior do que a minha. Eu quero me tornar pequeno, Senhor, diante da Tua presença tão grandiosa, Pai. E que o Senhor me ensine cada vez mais a ser servo, a ajudar, a contribuir com o próximo, como o Senhor deseja que eu contribua, Senhor. Não apenas em cima do meu conforto, daquilo que eu gostaria de fazer, mas aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Me ensine, Senhor, todos os dias. Abençoe, Senhor, esse dia. Abençoe a nossa mente, abençoe o nosso coração, e que a gente desperte para algo novo nesse dia. Desperte, Senhor, para coragem, para ousadia, desperte para intrepidez, desperte, Senhor, para a visão de futuro, desperte, Senhor, para cumprir o propósito que o Senhor deseja para cada um de nós. Abençoe, Senhor, o nosso coração. Tire de nós, Senhor, tudo que não vem de Ti, todo sentimento ruim que não vem de Ti. Tire de nós, Senhor, toda a angústia, todo o desânimo, e traz, Senhor, um renovo para nossas almas, Senhor, para o nosso coração. Eu te peço, Pai, abençoe a nossa vida, o nosso espírito, fortaleça o nosso espírito e nos dê, Senhor, a capacidade de servir o próximo e de contribuir para o reino e fazer aquilo que nós precisamos fazer aqui, que isso é o propósito que o Senhor deseja para cada um de nós. Quero pedir a sua bênção nesse dia, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe,
Abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. Que esse dia seja um dia lindo, abençoado e cheio da presença de Deus. Que você entenda que você nasceu para algo maior e que Deus está cheio de vontade que você desperte o propósito dentro do seu coração, na sua mente, e que você faça o que Ele te pediu para fazer. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.